só agora, então, saindo aqui do caso da normalidade, que a gente estudou aqui, tudo normal. Isso aqui eu tenho um caso perfeito, tudo dentro do normal, tipo um manequim, assim, ó, que nada dá errado. É esse aqui. E se agora eu tenho um dente com perda óssea, gente? Como que eu vou calcular o tamanho do meu pino? Alguém sabe? Alguém faz isso no cotidiano? Não? Então vamos lá. Se eu tenho um dente com perda óssea, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ver o tamanho da minha raiz. Se eu tiver pelo menos mesmo comprimento da raiz dentro do osso e fora do osso, eu posso tentar, tá? Eu posso tentar utilizar esse dente e fazer um pino. Se eu tenho maior quantidade de raiz já para fora do osso do que para dentro do osso, perdeu, tá, gente? Vou explicar o porquê. Então, como que eu vou calcular? Metade da quantidade da raiz que está para dentro do osso é o tamanho do meu pino. Então, vamos supor, eu tenho um dente com perda óssea. Fui lá na radiografia, o que eu vou medir agora, gente? Vou medir a raiz do meu dente. Medir a raiz inteira, dentro e fora do osso. Tá, tem 10 milímetros. Quanto que eu tenho agora, olhando a radiografia, de raiz dentro do osso? 5 milímetros. Ainda dá, metade para dentro, metade para fora do osso. Tá aí tudo ok? Então tá. E agora, como que eu vou calcular o tamanho do meu pino? Quanto que de raiz que está dentro do osso? Sim, quanto que eu teria que ter de pino, pelo menos? 2,5. Essa medida ficou ruim porque ficou pequena, mas 2,5 eu teria que ter de pino para dentro da minha raiz, dentro do osso. Todo mundo foi? Da crista óssea até o limite do pino. Essa medida não ficou boa porque ficou pequena. A gente teria que ter uma medida um pouco maior. Por quê, gente? Se eu tenho 2,5 só sobrando de gutta-percha lá no ápice do dente, não é suficiente para o vedamento apical, tá? Por isso que a medida que eu coloquei 10 não ficou boa. Por que não é? 2,5 é muito pouco e permite a passagem de fluidos e de bactérias para dentro do conduto, ok? Qual que é o mínimo que eu tenho que deixar de gutta-percha lá no ápice, gente? 3 a 4 milímetros. Assim, o 3 é fazendo muita força, tá, gente? Para usar o dente, para não perder o dente. Porque o ideal seria sobrar 4 a 5. Mas 3 fazendo muita força. Quero muito deixar esse dente aqui para esse paciente, pelo menos 3 milímetros, ok? Se não, gente, o que acontece? A força de alavanca desse pino fica muito grande e ele solta ou quebra com muita facilidade. Por quê? Pensa que isso aqui, ó, é o dente, a raiz do dente. E aqui é o conduto, isso aqui é o pino. Se eu tenho só um pedacinho desse pino aqui dentro, olha, o que vai acontecer? Eu tenho maior quantidade de pino pro lado de fora, a força de alavanca é tão grande que, ó, ele fratura a raiz ou ele solta, tá? Alguma coisa vai acontecer. A hora que fizer uma força lateral aqui, já era. Agora, se eu tenho pelo menos metade dele inserido lá dentro da raiz, que tá dentro do osso, ou seja, aí eu consigo uma boa firma, eu consigo uma boa fixação dele. Lembrando, perda óssea, eu não calculo 2/3, eu calculo metade. 1 sobre 2. A dente aumento de coroa também? Aumento de coroa também? Mesma coisa. Mesma regra. Mesma regra, se você precisar tirar muito, né? Se for só um pouquinho, só para dar realmente aqueles 5 milímetros da distância biológica ali, calcula 2/3 normal. Então, a primeira parte é essa, é metade da quantidade da raiz dentro do osso. Exatamente. Gente, então, o principal disso tudo é lembrar que tem que sobrar quanto lá embaixo? O ideal 5, no mínimo 3. Tem que ter 2/3 do tamanho do meu conduto, é o pino, ok? Ou então, se for um dente com perda óssea, metade do tamanho da raiz que está dentro do osso.